Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro Vasco anunciou de forma oficial o empréstimo do atacante Serginho para o Criciúma até o final da temporada. Agora de forma oficial o Serginho está anunciado pelo Criciúma. É mais um, daquele bolo que a gente veio falando que o Vasco fez para dar aquela enxugada na folha, né? Mandou embora o Praxedes, mandou embora Zé Gabriel, mandou embora Cleiton, mandou embora Serginho, tentou mandar embora alguns outros, né? O Rossi, esquece! E Rossi não quis, né? O Rossi recebeu proposta de um monte de time. Chapecoense, Goiás, Paysandu, não quis nada, irmão, não quis nada, tá? E o outro jogador que não deu certo a saída foi o Galdames, né? Salário alto, negociou com a Universidade Católica do Chile, não deu certo. Negociou com o São Lourenço, não deu certo. Aí o Vasco tem que entubar esses dois jogadores que vão ficar encostados no elenco sem jogar, só recebendo, né? Porque o Rossi, esse ano passado ele ajudou, né? Jogou pra caramba, inclusive, no ano passado. Agora, esse ano, irmão, só entrou mal, fora de forma, gordinho, pô, não dá. Jogador, irmão, ficar fora do peso, não dá, né? Tem que ser profissional, cara. E o Galdames, nossa senhora, o Galdames foi o que a 777 empurrou no Vasco, né, cara? Tava lá encostado no Genoa, e aí aquelas transações da 777, né? Pega dinheiro de cá, joga ali, mandou Galdames, o Vasco mandou um dinheiro, aí a gente viu. No começo até ele chegou bem, né? Se deslocando toda a parte do campo, só a parte vertical. Depois, meu amigo, jogador com intensidade zero, intensidade nenhuma, jogador horroroso, maluco. Agora vai ficar encostado ali, né? Enfim, o Vasco segue no mercado atrás de reforços, principalmente zagueiro, né? E dessa vez foi oferecido um zagueiro gringo, um zagueiro de Togo, o togolês de 32 anos, Dakonan Djené. Dakonan Djené, jogador de Togo, né? E que está no Getafe da Espanha. Jogador joga pelo lado direito da zaga, joga pelo lado esquerdo, se precisar joga de volante, se precisar joga de lateral direito. Foi oferecido ao Vasco e ao Botafogo, tá? Tem contrato com o Getafe, mas o staff dele está oferecendo para clubes brasileiros. O Botafogo já dispensou, tá? E agora está na mão do Pedrinho, está na mão do Vasco, aceitar o negócio ou não. Irmão, vou falar para vocês, cara, um jogador, de Togo, 32 anos, até chegar no Brasil, se adaptar, o campeonato acabou, esquece! Não dá para entrar nessa onda, né? Contratar um cara que não tá no Brasil, nunca jogou no Brasil, não conhece futebol brasileiro, um jogador que eu nunca ouvi falar, Dakonan Djené, não dá, menos, mas eu acredito que o Pedrinho não faria uma loucura dessa. A loucura que o Pedrinho faria é contratar um jogador estilo Sérgio Ramos, zagueiro. Inclusive o Edmundo confessou, tá? O Vasco entrou em contato com o Sérgio Ramos, tá? Para saber, a questão de valores. O Sérgio Ramos estava no Sevilha, contrato acabou, ficou livre no mercado, zagueiro de 38 anos, mas caralho, irmão, quer comparar Sérgio Ramos, tá de sacanagem com a minha cara, tá não? Comparar Sérgio Ramos, zagueiro top mundial, zagueiro top do Real Madrid, zagueiro que estava no Sevilha, que é um clube que compete lá na Espanha, zagueiraço, não fez uma boa temporada, irmão. Sérgio Ramos no Brasil ia deitar e rolar, cara, ia deitar e rolar, tá? E o Edmundo confessou que o Vasco entrou em contato com o staff do Sérgio Ramos para saber, quanto que é e se ele tinha vontade de vir para o Brasil, né? E aí é o seguinte, irmão, pode até ter vontade de vir para o Brasil, mas o Vasco não tem a grana que ele pediu, né? Pediu alto, o Edmundo falou que ele pediu alto pra caramba, completamente fora da realidade do Brasil, tá? E por isso o Vasco nem proposta fez. Fez só aquela sondagem, viu o preço e
recuou, esquece! Aí o Pedrinho virou para o Edmundo e falou, esquece, não dá, né? O Vasco sem grana, né? Mas, irmão, eu fico pensando, Sérgio Ramos na zaga do Vasco seria loucura, hein? Zagueiraça, é só sonho, irmão, só sonho. Sérgio Ramos tem mercado na Europa, Sérgio Ramos tem mercado na Arábia, Sérgio Ramos tem mercado nos Estados Unidos, ligas com granas, né? Infelizmente, o Vasco não está com essa grana toda para contratar um jogador desse nível, mas fez pelo menos aquela sondagem, né? Aquela sondagem para saber quanto custaria a contratação do Sérgio Ramos. Até porque a torcida do Vasco, irmão, pô, cara, vou te falar, né? Não sou só eu, a torcida não tá aguentando mais o zagueiro Léo. Ontem foi aniversário do Vasco, teve aquele show no Espaço Hall, lá no Rio de Janeiro, 126 anos do Vasco, e aí o humorista Rafael Cunha, irmão, fez aquelas piadinhas com o Léo Pelé, né? Brincou, falou, pô, a gente tinha Mauro Galvão, agora tem Léo Pelé. Erraram de Pelé. Nossa, irmão, deu aquela zoada, aquela espetada no Léo Pelé. No show oficial do Vasco, o cara deixou uma galera de saia justa. E aí depois teve que pedir desculpa, inclusive, pro Léo Pelé. Gravou um videozinho no aeroporto, né? Ah, Léo, desculpa, espero que você recupere o futebol, bababá, papá. Irmão, fato é, irmão, ninguém aguenta mais Léo Pelé na zaga do Vasco. E por isso, cara, o Pedrinho tem que correr, hein, Pedrinho? Tem que correr, Pedrinho. Pedrinho, como é que é? É aquele negócio que eu falo sempre. A gente sabe que ser presidente do Vasco não é moleza. Não é moleza, não. Mas o cara, quando topa essa parada, tem que resolver, irmão. Tem que resolver, tá? Quando o Pedrinho entrou, ele precisava demitir o Álvaro Pacheco. Beleza, mandou pra rua. Precisava trazer outro treinador. Ele preferiu ficar com o Rafael Paiva. Beleza, deu certo. Agora, irmão, agora é reforços, tá? Agora é investidor, arrumar investidor. Até agora o Vasco não conseguiu, tá? Conversa daqui, conversa de lá, boato aqui, boato lá, e não fecha com ninguém. Então não entra dinheiro. Não entrando dinheiro, não contrata jogador, irmão. A janela fecha dia 2 de setembro, hein? E até agora só contratou o Coutinho porque ele quis voltar. Souza, Alex Teixeira, 2 jogadores que estavam encostados, sem ritmo de jogo, não está 100% fisicamente. Trouxe o Emerson Rodrigues, que é uma aposta, está trazendo o Jean Menezes, outra aposta, embora a imprensa mexicana dizendo que ele é um dos melhores jogadores do campeonato, tá? Espero que eu veja isso tudo aqui. Agora, Pedrinho, você quis entrar para a presidência do Vasco, você precisa dar jeito. Então, o tempo está passando, o relógio não para não, irmão. Dia 2 de setembro fecha a janela. Não vai trazer o zagueiro? A gente vai contar com Léo Pelé até o final da temporada? Como é que vai ser isso? Tem que correr, meu amiguinho, tem que correr. Por exemplo, para a Copa do Brasil, o Vasco poderia inscrever jogador, né? Até terça-feira, irmão. Até terça-feira poderia inscrever jogador para a próxima fase, para as quartas de finais que ele enfrenta o Atlético Paranaense. Será que vai conseguir inscrever jogador? Será que vai conseguir contratar antes de terça? Né? O jogo já é na quinta, dia 29, confirmado, quinta, 29, 8 horas da noite, é a partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, Vasco e Atlético Paranaense. O jogo de volta confirmado também para o dia 11 de setembro, 11 de setembro, é uma quarta-feira, 9h30 da noite. O Vasco vai ter uma sequência agora de enfrentar, 5 jogos contra times rubro-negros. Vão para cima dos caras. São 3 jogos contra o Atlético Paranaense, um jogo contra o Vitória da Bahia e um jogo contra o Flamengo. Irmão, vão para cima dos caras, maluco. Vão para cima dos caras, maluquinho. Para cima dos caras. Pontuar. Copa do Brasil é classificar. Brasileirão é pontuar, meu parceirinho. Queria que você comentasse aqui, né? Se você aprovaria uma contratação do tipo Sérgio Ramos, um zagueiro experiente, 38 anos, né? Se você acha que caberia um zagueiro desse nível ali no Vasco, mesmo com a idade que ele já tem. Eu entendo que cabe, tá? Mas o Vasco só sondou, o Vasco nem fez proposta, repito, porque achou muito cara a contratação. Queria saber também se você conhece o Daconan Diené, jogador zagueiro do Getafe, que foi oferecido
ao Vasco. E queria que você comentasse também, irmão, se você é desses, igual o Bigode, que não aguenta mais Léo Pelé na zaga do Vasco. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!